Até mais, querida. Este emprego jamais seria seu, disse a moça que foi contratada para o cargo. Após isso, ela, o patrão e os funcionários riram de mim. Mas 6 meses depois, era eu quem estava rindo. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. Até mais, querida. Este emprego jamais seria seu. As palavras de Elisa cortaram o ar do escritório como uma lâmina, seguidas por uma risada estridente que ecoou pelo corredor. Ao lado dela, Mauro, o dono da empresa, soltou uma gargalhada debochada, sendo acompanhado por 2 funcionários que passavam com papéis na mão. Ali, no centro daquela recepção luxuosa, eu me senti pequena. Não pelo meu tamanho, mas pela forma como eles me olhavam, como se eu fosse um erro no cenário perfeito deles. Mas para entender como cheguei a esse momento de humilhação, preciso voltar 30 minutos no tempo. Eu cheguei àquela empresa com o coração batendo forte, mas cheio de esperança. Meu nome é Maria de Lourdes, e aos 42 anos, eu tinha um currículo que poucas pessoas na minha área possuíam. Foram anos de noites em claro estudando, um mestrado concluído com louvor e um doutorado que me deu a expertise necessária para salvar qualquer negócio em crise. Eu sabia que era a pessoa certa para aquela vaga de gerência sênior. Ao entrar no prédio de vidro espelhado, ajeitei meu blazer azul marinho. Eu sabia que não me encaixava no padrão que as revistas de moda impunham. Com meus 105 quilos, eu sempre tive que me esforçar o dobro para ser notada pelo meu intelecto. Mas eu acreditava, talvez ingenuamente, que em um ambiente profissional, os números no meu currículo pesariam mais do que os números na minha balança. A recepção era impecável. Paredes brancas, móveis de design moderno e um cheiro suave de perfume caro. As funcionárias que circulavam por ali pareciam modelos de passarela. Altas, magras e sempre impecavelmente vestidas. Quando me anunciei, a recepcionista me olhou de cima a baixo, um olhar rápido, mas carregado de um julgamento que eu já conhecia bem. Pode sentar e aguardar, senhora, disse ela, voltando a atenção para o computador sem sequer sorrir. Sentei-me e tentei controlar a ansiedade. Ao meu lado estava Elisa. Ela era jovem, talvez na casa dos 20 e poucos anos, usava um vestido justo e retocava o batom a cada 5 minutos. Ela não tinha uma pasta com currículo, apenas um celular de última geração na mão. Você também veio para a vaga de gerência? Ela me perguntou, com um tom de voz que beirava a condescendência. Sim, respondi com um sorriso gentil. Sou formada em administração, com especialização em processos e doutorado em gestão. E você? Ela deu de ombros, soltando uma risadinha. Eu fiz alguns cursos de moda e mídias sociais. O Mauro, o dono, é um amigão meu. Ele disse que eu tenho a cara da empresa. Senti um frio na barriga. A cara da empresa. O que aquilo significava em um lugar que buscava um gestor para salvar suas finanças? Minutos depois, fui chamada. A sala de Mauro era ampla, com uma vista privilegiada da cidade. Ele estava sentado atrás de uma mesa de carvalho negro, usando um relógio que provavelmente custava o preço de um carro popular. Ele não se levantou para me cumprimentar. Maria de Lourdes, certo? Ele disse, folheando meu currículo com um desinteresse evidente. Exatamente, Sr. Mauro. É um prazer. Trouxe os certificados originais e o portfólio dos últimos projetos que liderei, onde consegui aumentar o faturamento em 40%. Ele me interrompeu antes que eu pudesse terminar a frase. Ele sequer olhou para as fotos dos meus gráficos ou para os diplomas de peso que eu havia colocado sobre a mesa. Veja bem, Maria. Posso te chamar de Maria, não é? Nossa empresa preza muito pela estética. Somos uma marca moderna, dinâmica. Vendemos sucesso. E o sucesso para os nossos clientes tem uma aparência específica. Senti meu rosto esquentar. Eu sabia exatamente onde ele queria chegar, mas me mantive firme. Senhor. Mauro, acredito que o sucesso de uma empresa se reflete nos lucros e na satisfação dos clientes, algo que minha competência técnica garante com total segurança. Meus diplomas e minha experiência comprovam que sou a pessoa mais qualificada que o senhor encontrará hoje. Ele deu um sorriso de canto, quase um esgar de desprezo. Qualificação é relativo, querida. Eu preciso de alguém que venda bem no corredor. Alguém que inspire vitalidade. Sendo bem sincero, você parece cansada e não acho que seu perfil se ajuste ao nosso mobiliário moderno. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Ele não estava discutindo minha capacidade de gerir pessoas ou orçamentos.
Ele estava discutindo o espaço que meu corpo ocupava no mundo. Ele fechou meu currículo sem ler a segunda página, aquela onde detalhava meu doutorado. Infelizmente, não temos uma vaga para você no momento. Talvez em uma empresa mais tradicional, ou quem sabe na área de fundos de estoque, onde não precise aparecer tanto. Levantei-me com dignidade, embora por dentro eu quisesse chorar. Guardei meus documentos com as mãos levemente trêmulas. Entendo perfeitamente, Sr. Mauro. O senhor deixou bem claro quais são as suas prioridades. Ao sair da sala, passei por Elisa, que já se levantava para entrar. Ela me olhou com um ar de vitória, como se já soubesse o resultado antes mesmo de a entrevista começar. E foi naquele momento, na saída, que as risadas começaram. Até mais, querida. Este emprego jamais seria seu, ela disse, com Mauro logo atrás, confirmando com a cabeça e rindo da piada de sua nova contratada. Eu não respondi. Caminhei até o elevador com as costas eretas, embora o peso da humilhação tentasse me curvar. Enquanto as portas se fechavam e o riso deles diminuía ao fundo, eu fiz uma promessa a mim mesma. Eu não voltaria ali para pedir emprego. Eu voltaria para mostrar que a competência é uma força que nenhuma estética superficial pode deter. Aquelas risadas ainda ecoariam na minha mente por alguns dias, mas elas se tornariam o combustível para o que viria a seguir. Eles achavam que tinham me derrotado, mas mal sabiam que estavam apenas me empurrando para o topo. Saí daquele prédio sentindo o asfalto quente sob meus pés, mas o frio da humilhação ainda percorria minha espinha. As risadas de Mauro, de Elisa e daqueles funcionários pareciam chicotadas. Eu caminhei até o meu carro, um modelo antigo, mas bem cuidado, e me sentei ao volante. Por um momento, o silêncio do interior do veículo foi o convite perfeito para as lágrimas. Eu chorei, não porque eu duvidasse da minha capacidade, mas porque era exaustivo ser avaliada por uma balança e não por um cérebro. O que mais doía não era a negação do emprego, mas a mentira descarada. Mauro teve a audácia de dizer que eu não tinha experiência suficiente, ou que faltavam qualidades, enquanto segurava um currículo que detalhava 15 anos de sucessos inquestionáveis. Ele escolheu Elisa, uma moça que, por sua própria admissão, só entendia de redes sociais e imagem, apenas porque ela se encaixava no padrão de beleza loiro e magro que ele idolatrava. Respira, Maria. Respira, eu disse a mim mesma, olhando pelo retrovisor. Enxuguei as lágrimas e vi meus próprios olhos. Eles ainda brilhavam com a inteligência que me trouxe até aqui. Eu não ia implorar. Eu não ia mandar e-mail pedindo uma segunda chance ou questionando os critérios da seleção. Se Mauro queria uma vitrine de bonecas em vez de uma gestão de ferro, o problema era dele. A dignidade é o único bem que ninguém pode tirar de nós, a menos que a entreguemos de bandeja. E eu não entregaria a minha. Nos dias seguintes, a cena da humilhação se repetia na minha mente como um filme de mau gosto. Eu via a Elisa debochando da minha aparência, e o Mauro rindo, encostado no batente da porta como se eu fosse uma piada de mau gosto. Aquela imagem que poderia ter me destruído começou a se transformar em algo diferente. Determinação. Eu sabia que o mercado de trabalho era cruel, mas eu também sabia que os números não mentem. A empresa de Mauro, apesar do luxo aparente, estava estagnada. Eu havia feito minha lição de casa antes da entrevista e sabia que eles estavam perdendo espaço para a concorrência. Mauro achava que a imagem salvaria o barco que estava começando a fazer água. Mas barcos afundam independentemente de quão bonita é a pintura se o capitão não souber navegar. Foi então que recebi uma ligação. Era de um antigo contato, um colega de mestrado que agora trabalhava em uma das maiores holdings do setor. Maria, soube que você está disponível. Estamos com um problema sério na nossa principal concorrente. Ou melhor, na empresa que queremos que se torne a principal. Precisamos de alguém com pulso de aço e visão estratégica para assumir a diretoria geral de uma das nossas unidades que está crescendo. Você aceita uma conversa? A unidade em questão era justamente a maior rival da empresa de Mauro. Era uma empresa que valorizava resultados, ética e, acima de tudo, competência. Eles não queriam uma cara para a empresa. Eles queriam uma mente que a fizesse prosperar. Durante a nova entrevista, desta vez em um ambiente muito mais sério e respeitoso, ninguém comentou sobre meu peso. Ninguém me olhou de cima a baixo com desdém. Os diretores me fizeram perguntas técnicas, questionaram minhas teses de doutorado e pediram soluções reais para problemas complexos de logística e faturamento. Maria de Lourdes, disse o CEO ao final da conversa.
Seu currículo é impecável, mas sua visão de futuro é o que realmente nos impressionou. O cargo de diretora-geral é seu. Eu aceitei na hora. O salário era o dobro do que Mauro oferecia, e a autonomia era total. Mas não era pelo dinheiro. Era pela oportunidade de provar na prática que o talento vence a superficialidade todas as vezes. Enquanto eu assinava o contrato, lembrei-me da frase de Elisa. Este emprego jamais seria seu. Ela tinha razão. Aquele emprego medíocre, naquela empresa pequena de mentalidade limitada, realmente não era para mim. Eu estava destinada a algo muito maior. Comecei a trabalhar no dia seguinte. Minha primeira decisão foi reformular toda a estratégia de atendimento e expansão. Enquanto Mauro gastava fortunas trocando o mobiliário da recepção e contratando modelos para serem recepcionistas, eu estava investindo em treinamento técnico, tecnologia de ponta e análise de mercado. Eu não queria apenas trabalhar. Eu queria mostrar que a competência é a melhor resposta para o preconceito. Eu me dediquei corpo e alma. Chegava cedo, saía tarde, ouvia meus funcionários e valorizava cada talento, independentemente da aparência. Em 3 meses, nossa participação no mercado saltou. Em 5 meses, começamos a atrair os maiores clientes que antes pertenciam ao Mauro. A notícia de que a mulher que ele rejeitou agora comandava sua principal rival começou a circular nos bastidores. Eu sabia que ele estava começando a sentir o golpe. Onde ele via gordura, o mercado via estratégia. Onde ele via alguém cansada, os clientes viam uma líder incansável. O jogo estava apenas começando, e eu estava com as melhores cartas na mão. A humilhação de 6 meses atrás já não me causava dor, mas sim um sorriso contido de quem sabe que o tempo é o senhor da razão. Mauro e Elisa riram de mim no corredor. Agora, o mercado inteiro estava começando a observar o silêncio preocupante que vinha das salas luxuosas, mas vazias, da empresa deles. 6 meses se passaram desde aquele dia na recepção de Mauro. Para muitos, 6 meses é um tempo curto, mas no mundo dos negócios, quando se tem estratégia e sede de justiça, é uma eternidade. Eu não estava apenas trabalhando. Eu estava em uma missão. Como diretora-geral da principal concorrente, eu tinha os recursos e a equipe que sempre sonhei, e usei cada segundo para consolidar nossa liderança no mercado. Enquanto eu focava em resultados reais, Mauro continuava focado em aparências. Eu recebia relatórios informais de conhecidos do setor sobre como as coisas iam na empresa dele. Mauro havia dado cargos de confiança para pessoas como Elisa, que, embora tivessem o perfil estético que ele tanto amava, não tinham a menor ideia de como gerir um fluxo de caixa ou fechar um contrato de logística complexo. O resultado foi inevitável. Os grandes clientes, aqueles que não estão preocupados com a cor do cabelo da gerente, mas sim com a pontualidade da entrega e a redução de custos, começaram a notar a queda na qualidade dos serviços de Mauro. Um a um, eles começaram a bater na minha porta. Maria de Lourdes, soubemos que você está liderando essa nova fase da empresa. Queremos transferir nossas contas para cá, diziam eles em reuniões de diretoria. Eu os recebia com o mesmo profissionalismo de sempre. Eu não precisava de roupas de grife caríssimas ou de um corpo padrão para passar credibilidade. Minha voz era firme, meus números eram sólidos, e minha competência era visível em cada gráfico de crescimento que eu apresentava. Em pouco tempo, nossa empresa abocanhou 60% da fatia de mercado que antes pertencia a Mauro. A crise na empresa dele não demorou a se tornar pública. Sem os grandes contratos e com uma folha de pagamento inflada por funcionários que estavam ali mais pela beleza do que pelo talento, as dívidas começaram a se acumular. Fornecedores começaram a cortar o crédito e o luxuoso prédio de vidro, onde um dia riram de mim, começou a parecer um castelo de cartas prestes a desmoronar. Eu observava tudo de longe, sem mover um dedo para prejudicá-los diretamente. Eu não precisei fazer nada antiético. Apenas fiz o meu trabalho com excelência. O mercado se encarregou de punir a incompetência de Mauro e a futilidade de Elisa. Certo dia, recebi a notícia de que Mauro havia colocado a empresa à venda em uma tentativa desesperada de não decretar falência total. Ele estava perdendo tudo: o carro de luxo, o prestígio e a arrogância. A mesma equipe que antes desfilava pelos corredores com desdém, agora vivia sob o fantasma das demissões em massa e dos salários atrasados. Eu me lembro claramente de uma tarde em que vi uma postagem de Elisa em uma rede social.
Ela já não postava fotos em festas luxuosas da empresa. Em vez disso, postava frases de autoajuda sobre fases difíceis e recomeços. A máscara de perfeição estava rachando. Eles descobriram da forma mais amarga possível que a beleza não paga as contas no final do mês e que o preconceito é um péssimo conselheiro de negócios. Minha empresa, por outro lado, estava em plena expansão. Precisávamos contratar mais de 50 novos funcionários para dar conta da demanda que havíamos conquistado. Eu mesma fiz questão de supervisionar o RH para garantir que, sob minha gestão, ninguém passasse pelo que eu passei. Criamos um ambiente onde o currículo e o caráter eram os únicos critérios de avaliação. Foi então que o destino, ou talvez a justiça poética, resolveu dar o lance final. Recebi uma lista de candidatos para as novas vagas de supervisão e atendimento. Ao folhear as fichas, meus olhos pararam em 3 nomes conhecidos: Mauro, o ex-dono; Elisa, a moça que me humilhou; e 2 daqueles funcionários que riram de mim no corredor. Eles estavam desesperados, sem emprego, com os nomes manchados no setor pela má gestão da empresa anterior e precisando urgentemente de uma oportunidade para recomeçar. Eles não sabiam que a diretora-geral da empresa onde estavam entregando os currículos era a mesma Maria de Lourdes, que eles haviam escorraçado 6 meses antes. Eu olhei para aquelas fichas e senti uma paz profunda. Não era ódio. Era a confirmação de que o mundo dá voltas e, às vezes, ele nos coloca exatamente onde precisamos estar, para ver a justiça acontecer diante dos nossos olhos. Marque a entrevista com todos eles para amanhã à tarde, eu disse à minha secretária, e faça questão de que eles esperem na recepção. Eu mesma farei a seleção final. O palco estava montado. O amanhã traria o encontro que eles jamais imaginaram ter. No dia seguinte, cheguei à empresa um pouco mais cedo. Da minha sala, através das câmeras de segurança, vi o momento em que eles entraram. Mauro parecia 10 anos mais velho. O terno, que antes era impecável, agora parecia um pouco largo e desgastado. Elisa estava lá também, sem a postura de modelo, vestindo algo simples e com um olhar de profunda incerteza. Eles se sentaram na mesma recepção onde eu, meses antes, fui alvo de deboche. O silêncio daquela espera devia estar pesando toneladas. Pedi que minha secretária os chamasse um por um, mas deixei Mauro por último. Quando chegou a vez de Elisa, ela entrou na minha sala de cabeça baixa, olhando para o currículo nas mãos. Boa tarde. Por favor, sente-se, eu disse com uma voz calma e profissional. Quando ela levantou os olhos e me reconheceu, o sangue pareceu fugir do seu rosto. Ela abriu a boca, mas som nenhum saiu. Ficou paralisada, lembrando-se claramente da frase que me disse: "Este emprego jamais seria seu." Maria de Lourdes, ela gaguejou agarrando a bolsa com força. "Diretora Maria de Lourdes, para você, Elisa." Respondi, sem nenhuma agressividade, apenas com a autoridade que o cargo me conferia. "Analisei seu currículo. Você não tem a experiência técnica que exigimos para a supervisão, mas vi que tem facilidade com comunicação básica." Ela começou a tremer levemente. Eu sinto muito por aquele dia. Eu não sabia. Eu a interrompi suavemente com um gesto de mão. "Não estamos aqui para falar do passado, mas do futuro. Eu não contrato pessoas baseada em quanto elas podem me bajular ou na aparência delas. Contrato baseada na necessidade da empresa. No momento, tenho uma vaga na equipe de apoio operacional. O salário é modesto, mas é justo. Você aceita?" Ela assentiu freneticamente, com lágrimas nos olhos. Não havia mais riso. Apenas a gratidão de quem encontrou uma mão estendida onde esperava um. Por fim, chamei Mauro. Ele entrou na sala tentando manter uma dignidade que já não possuía. Ao me ver sentada naquela cadeira de couro, atrás de uma mesa que comandava centenas de funcionários, ele parou no meio do caminho. O choque foi visível. O homem que me chamou de cansada e disse que eu não combinava com o mobiliário moderno, agora estava ali, pedindo uma chance para não perder o que restava de sua vida financeira. "Maria", ele começou, com a voz falha. "Eu nem sei o que dizer." "Não precisa dizer nada, Mauro. Eu sei que sua empresa faliu. Eu sei que você cometeu o erro de priorizar a estética em vez da estratégia. E agora você está aqui porque sabe que esta é a única empresa do setor que ainda está crescendo." Ele baixou a cabeça, derrotado. "Você tem todo o direito de me mandar embora. Eu fui um estúpido." Eu me recostei na cadeira e o observei por alguns segundos. A vingança que eu sentia não era o desejo de vê-lo na rua,
passando fome. A verdadeira vingança emocional era mostrar que eu era um ser humano muito superior ao que ele tentou me fazer acreditar que eu era. Eu não sou como você, Mauro. Eu não julgo o valor de um homem pelo que ele aparenta ser, mas pelo que ele pode produzir. Você entende de vendas, embora tenha falhado na gestão. Eu vou te contratar para a equipe de vendas externas. Você responderá à minha gerência e terá metas rigorosas. Você trabalhar duro terá seu lugar. Se tentar usar de arrogância novamente, estará fora. Estamos entendidos? Ele me olhou com uma mistura de vergonha e alívio. Sim, senhora. Muito obrigado. Eu não merecia isso. Realmente não merecia. Respondi calmamente. Mas a minha gestão é baseada em resultados, não em merecimento pessoal. Pode ir ao RH. Quando a porta se fechou, eu me aproximei da janela e olhei para a cidade. 6 meses antes, eu saí de um prédio de vidro com o coração partido pelas risadas de pessoas superficiais. Hoje, aquelas mesmas pessoas trabalhavam para mim. Eu não precisei dizer uma única palavra ofensiva. Não precisei gritar e nem usar de violência verbal. A minha competência foi o meu maior grito. O meu sucesso foi a minha resposta. Hoje, quem sorri sou eu. Mas não é um sorriso de deboche como o deles. É um sorriso de paz. A vida me ensinou que, quando alguém tenta apagar sua luz por causa da sua aparência, o melhor a fazer é brilhar tanto que eles não tenham outra escolha a não ser caminhar sob a sua sombra. Saí da sala para tomar um café e passei pelo corredor onde Elisa e Mauro aguardavam para assinar a papelada. Eles se levantaram imediatamente quando passei, em sinal de respeito. Eu apenas acenei com a cabeça e continuei meu caminho. O mundo tinha voltado ao eixo. A justiça, enfim, tinha sido feita.